O novo modelo de IA de código aberto pequeno tem desempenho tão bom quanto os grandes e poderosos. Aqui é uma publicação do próprio MIT, né? E eles estão desenvolvendo esse modelo, que, ao que parece, é bem pequeno, né? Vamos dar uma olhada aqui no artigo. O Allen Institute for Artificial Intelligence, I2, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, está lançando uma família de modelos de linguagem multimodais de código aberto. Essa família aqui de linguagens multimodais é igual ao ChatGPT atualmente, que você consegue fazer prompt tanto para texto quanto para áudio, quanto para imagem, ele consegue identificar tudo isso. E a família vai se chamar Momo, que segundo a organização tem um desempenho tão bom quanto os principais modelos proprietários da OpenAI, Google e Anthropic. Aqui no chat o Etelis perguntou: será que existe alguma IA em Lua? Bom, existem várias libs que você pode usar. Na verdade, até a maioria dessas libs, como o PyTorch e outras libs de IA que são usadas no Python, eles a princípio tentaram utilizar a Lua, mas acabou que muitas foram para o Python por ser uma linguagem que já era mais difundida e tem uma standard delivery um pouco maior para fazer algumas coisas. E também o gerenciador de pacotes de Lua não é bom e tem vários outros fatores. Se eu não me engano, você consegue utilizar a lib do LuaTorch, você consegue utilizar o TensorFlow. TensorFlow eu acho que ele começou em Lua também, mas eu não sei se tem alguma IA hoje open source que utiliza Lua, pelo menos não multimodal e também não generativa, né? O Etelis lembrou de uma coisa muito importante, quem estiver assistindo, deixa um likezinho aí. A organização afirma que seu modelo, Momo, com 72 bilhões de parâmetros, supera o ChatGPT-4 da OpenAI, que é estimado ter mais de 1 trilhão de parâmetros. Realmente, em comparação, o ChatGPT-4 é mais de 10 vezes maior do que o modelo. E é um resultado bastante surpreendente, né, por ser uma IA tão pequena, com tão poucos parâmetros, né, poucos entre aspas. 72 bilhões ainda é muita coisa. Em testes que medem a habilidade como compreensão de imagem, gráficos e documentos. Ao mesmo tempo, o AI2 afirma que um modelo Momo menor, com 7 bilhões de parâmetros, se aproxima do modelo de ponta da OpenAI em um feito que atribui métodos muito mais eficientes de coleta de treinamento de dados. O que o Momo demonstra é que o desenvolvimento de IA de código aberto está agora no mesmo nível dos modelos fechados e proprietários, diz o CEO da AI2. E realmente os modelos open source são mais difíceis de serem difundidos pela quantidade de dados que você tem para poder treinar um modelo desse tipo. É muito dado que precisa para você treinar esse tipo de modelo de dado. Então era muito mais difícil para os modelos open source serem competitivos, mas agora, depois que o hype tá passando, a gente consegue ver que a gente vai conseguir algum modelo aí que seja competitivo e que não seja tão oneroso pra gente rodar localmente ou num servidor pequeno, né? Assim a gente mantém o melhor dos dois mundos, na minha opinião, que é utilizar esse tipo de modelo para poder gerar alguma coisa, algum trabalho oneroso que você tenha, e também ter privacidade nos seus dados, né? E os modelos de código aberto têm uma vantagem significativa, já que a natureza aberta permite que outras pessoas construam aplicações sobre eles. No ChatGPT você vai ter que pagar a API deles para construir uma aplicação em cima deles. E ter uma opção open source que seja boa o suficiente, né? Vai liberar aí também que empresas menores ou então desenvolvedores independentes possam criar soluções em cima dessas IA sem ter que despender rios de dinheiro aí para pagar uma API de uma IA, né? A demonstração do Momo está disponível e em breve desenvolvedores poderão explorá-la no site Hugging Face. Certos elementos ainda mais poderosos, né, do Momo ainda está protegido de acesso ao público. Outros grandes modelos de linguagem multimodal são treinados em vastos conjuntos de dados contendo bilhões de imagens e amostras de textos coletadas indiscriminadamente na internet e podem incluir vários trilhões de parâmetros. Esse processo introduz muito ruído nos dados de treinamento, restando em alucinações. Isso aqui parece que é um diferencial deles, né? A qualidade dos dados que eles colocaram para dentro do modelo é melhor. Em contraste, os modelos do Momo foram treinados em um conjunto de dados significativamente menor e mais cuidadosamente selecionado, contendo apenas 600 mil imagens e tem entre 1 bilhão e 72 bilhões de parâmetros. Esse foco em dados de alta qualidade em vez de dados coletados de forma indiscriminada levou a um bom desempenho com muito menos recursos. É bem da hora a gente ver que existe isso no mundo open source, né? Porque só esse trabalho de selecionar os dados exige
um trabalho tanto humano quanto a nível de capital mesmo, para você ter força e mão de obra para poder separar esses dados gigante, né? E ter um modelo assim que vai ser liberado ao público vai ser de grande ajuda, e não só ajuda, mas acho que vai ser um avanço aí na humanidade, na questão das IAs, que hoje são controladas por Big Techs, ironicamente, né? Se a gente parar para olhar, as Big Techs, elas vão cada vez mais tomando partes aí do espaço digital, e daqui a um tempo a internet vai ser ter talvez só 2 empresas, ou talvez só 2 entidades controlando ela, eu não sei, mas isso é complicado para a gente não ter um open source. Isso vai de encontro também com o que eu sempre falo sobre software open source. Precisa ter financiamento, talvez do Estado em si, porque as empresas, elas já têm muitos recursos, né? As empresas Big Techs, elas já têm dinheiro infinito, e muitas vezes elas não retornam para o open source o que o open source trouxe para elas, né? Como a própria Amazon, que cria o seu produto baseado em tecnologia open source, junta tudo, faz uma cola, e depois o produto open source meio que vai morrendo, e se morrer ela faz um fork e aí depois continua mantendo. Então meio que ela faz o que ela faz com outras empresas menores. Quando a Amazon entra no mercado, eles vendem tudo abaixo do preço para poder quebrar a concorrência e depois monopolizar o mercado. O que eu vejo na área da tecnologia que eles fazem é uma coisa muito parecida, né? Eles entram, usam tecnologia open source, e a menos que a tecnologia explicite que o que eles façam seja open source ou traga financiamento, né, para o projeto, eles não vão fazer isso de bom grado, né? Até porque o objetivo deles não é ser uma empresa que apoia o open source, né? O objetivo deles é lucro. Bom, e nessa parte, seguindo esse caminho aqui do modelo de IA, trouxe uma notícia que ela já é um pouquinho velha, mas que vai de encontro com a notícia que a gente acabou de ler, que é: o Serpro vai investir mais de 70% do 1 bi previsto para a infraestrutura de nuvem do Plano Nacional de Inteligência Artificial. Bom, o Brasil é um país continental, então a gente deveria ter data centers, além do data center que existe em São Paulo. O Brasil deveria ter pelo menos uns 3 data centers, deveria ter um incentivo e um investimento público na área da tecnologia, né? E também na área da soberania digital. Como a gente falou no começo da live, o Brasil ele já foi um dos países que utilizou open source, não só open source, né, mas software livre nas repartições públicas, em órgãos do governo, e isso foi cada vez mais sendo removido para dar vantagens para empresas de outros países, né, que no caso é a Microsoft. Hoje as empresas públicas são poucas que utilizam Linux, a maioria utiliza Windows. E isso é meio que se você parar para pensar, é uma transferência de renda do Brasil para os Estados Unidos, porque esse é um dinheiro que poderia estar sendo investido em desenvolvimento de tecnologia nacional, né? No desenvolvimento de software, mas no desenvolvimento de hardware, de coisas que a gente ia aproveitar aqui, mas esse dinheiro que o Brasil paga para as empresas americanas vai acrescentar no PIB deles. Então é uma transferência de renda do Brasil para os Estados Unidos. A gente já tem empresas públicas que são muito boas, como o Serpro, é uma empresa que geralmente eles desenvolvem muitas coisas boas para tecnologia aqui no Brasil, e eles vão receber 1 bi no Plano Nacional e eles vão investir 70% disso em inteligência artificial. O Serpro e a sua nuvem de governo terão participação indispensável na execução do Plano Nacional de Inteligência Artificial, disponibilizando uma infraestrutura computacional em nuvem que garantirá a soberania e o tratamento responsável dos dados do país, e que serão a referência para IA brasileira. Por isso a empresa investirá 710 milhões do 1 bi previsto no plano de governo federal. E isso aqui é muito importante porque os dados do Brasil têm que ficar no Brasil, não ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Então tem empresas como a Serpro, que é uma empresa nacional, fazendo essa vanguarda, né, desenvolvendo a nuvem, desenvolvendo tecnologia. É muito bom porque no futuro talvez venha deles infraestrutura para o governo plugar soluções governamentais dentro da nuvem que já é nacional, né? Então isso vai manter os nossos dados aqui, os dados da população, e isso vai garantir uma soberania tecnológica no Brasil que a gente não tem hoje, apesar de ter muitos cérebros
muita galera boa de tecnologia, não só programadores, né? Mas essa galera acaba que não fica aqui no Brasil. Acaba ocorrendo uma fuga de cérebro porque não tem investimento nessa área. E esse passo aqui do Serpro parece ser muito na direção correta, né? Eu só não acho que deveria ser tudo isso investido em IA. Não ficou claro aqui se vai ser investido em IA especificamente ou se vai ser investido na nuvem do governo, mas é bom ter esse tipo de investimento aqui. Os valores indicados para a consolidação da infraestrutura nacional de dados estão descritos no eixo 3 do Plano Nacional, voltado para a IA de melhoria dos serviços públicos. O documento prevê uma nuvem gerida exclusivamente por órgãos ou empresas públicas, com o desafio de proteger dados sigilosos, garantir a privacidade e a disponibilidade e a gestão apropriada das informações hospedadas, tecnologia que o Serpro já dispõe com a sua nuvem de governo. E isso aqui tem que ser previsto para ser um plano nacional a longo prazo, né? Que é um grande exemplo, como o exemplo do software livre que eu já citei. O Brasil estava indo numa direção que era boa para o país, na questão de soberania, né? E meio que foi abortado nos governos posteriores. E fazer todo esse tipo de investimento aqui e depois mudar o governo, mudar a estratégia, né? Vai ser complicado. Ainda mais que hoje, eu não sei qual que é o orçamento que o Brasil gasta com a Microsoft em questão de licenças e produtos, mas eu sei que não é na casa dos milhares, vai ser na casa dos milhões aí, com certeza. A nuvem do governo do Serpro foi lançada em novembro de 2023 e possui um plano de investimento de 110 milhões para os próximos anos. Então 110 milhões não vai ser só em IA, vai ser investimento na nuvem mesmo. Já em 2024, a empresa tem aumentado a capacidade da sua nuvem com a implantação de mais recursos computacionais e novas tecnologias, como soluções de IA que serão totalmente incorporadas à infraestrutura da Estatal Federal de TI para serem treinadas dentro da cultura e linguagem brasileira. Isso aqui é muito bom. É uma notícia que, apesar de ser antiga, muita gente deixou passar despercebido. E é bom ter esse tipo de serviço de forma nacional, né? De forma estatal, porque ao invés de gastar milhões com nuvens da Google ou da Amazon, a gente vai gastar investindo numa nuvem que, além do uso do governo, pode futuramente servir para outras coisas também. Isso vai até de encontro com aquela notícia da nuvem da Magalu, né? Que é uma nuvem brasileira, que eu também acho que é uma coisa boa acontecer, porque a gente acaba gastando dinheiro em empresas nacionais, que vai reverter aí a pagamento de trabalhadores nacionais, toda uma cadeia que vai ser beneficiada com isso. Então, ao invés da gente estar fortalecendo o PIB de outros países, a gente vai estar fortalecendo o nosso PIB, né? Isso significa que o Serpro já iniciou uma ação necessária para uma atividade prevista no Plano Nacional de IA, que prescreve o desenvolvimento de modelos avançados de linguagem em português, com dados nacionais que abarcam nossa diversidade cultural, social e linguística para fortalecer a soberania em IA. Em novembro desse ano, o Serpro vai praticamente dobrar a capacidade de infraestrutura do armazenamento de dados, com uma perspectiva muito mais importante de uso de inteligência artificial. A empresa terá a possibilidade de, junto com o governo federal e com a sociedade, lidar com as questões éticas e culturais da programação de IA, que são indispensáveis para a nossa soberania, declara o presidente do Serpro, o Alexandre Amorim. O Serpro tem a única nuvem 100% soberana no hemisfério sul. E isso aqui é uma coisa que dá um poder político para o Brasil absurdo, porque aqui na América do Sul a gente é o único, mas não só na América do Sul, mas no hemisfério sul todo. Isso é uma coisa à frente do tempo, é uma vanguarda da tecnologia que a gente está. O Serpro inaugurou uma nova era de soberania digital em serviços de nuvem com o lançamento da nuvem do governo. Se eu não me engano, até o GovBR utiliza essa nuvem e é desenvolvido pelo Serpro, além de ser uma solução muito boa. O GovBR, eu acho que em questão de inclusão digital, foi uma coisa, acho que talvez uma das melhores inovações aí do governo na questão de TI. E, se eu não me engano, é desenvolvido pelo Serpro também. Então eles já têm um know-how aí de como fazer tecnologias pensadas para a população brasileira, né? Apenas outras 5 iniciativas no mundo possuem uma tecnologia soberana como a da empresa de TI brasileira. A nuvem do governo foi uma proposta imediata do Serpro, a portaria SGD-MGI 5950, publicada em 26 de outubro de 2023, que foi criada para auxiliar os órgãos do Poder Executivo Federal a se adequarem ao novo marco legal. O documento que estabelece o modelo de contratação de software e de serviços de computação em nuvem desses órgãos determina que os dados tratados em ambientes de nuvem devem ser armazenados em data centers localizados em território brasileiro. E essa portaria aqui foi o
pulo do gato para permitir que a gente consiga ter esse tipo de tecnologia no Brasil. Porque se não for regulado, se não for uma ação como essa que regula o tratamento de dados ali para manter dados brasileiros no Brasil, as empresas não iam manter isso e esses órgãos não iam contratar empresas brasileiras para fazer isso. Eles iriam fazer isso em nuvens americanas, onde é mais barato. Se a gente der uma olhada na AWS ou no Google Cloud, a gente vê que as regiões mais baratas são no norte de Virgínia, não é em São Paulo. São Paulo é coisa de 30% mais caro do que essas outras regiões. E isso é bizarro porque se o data center está no Brasil, é provável que esse data center gaste em real. E a AWS você paga em dólar. Como que pagar em dólar para uma região nos Estados Unidos é mais barato do que pagar em dólar para uma região no Brasil? Não faz sentido algum. O ambiente desenvolvido pelo Cercro se apresenta como uma garantia de que os dados da população brasileira e os dados governamentais ficam armazenados em ambiente protegido, não apenas para a guarda, mas para proporcionar o cuidado e o tratamento dessas informações. Uma nuvem 100% soberana em território nacional, os dados estarão em um local totalmente controlado pelo Cercro. É só a gente ver como que, eu não sei se foi o Assange, Julian Assange, ou foi o Snowden, mas um deles revelou que os Estados Unidos eles espionavam a presidência do Brasil, tinham grampos no telefone da presidente do Brasil. Isso é muito bizarro. E se a gente parar para pensar, ter esse tipo de iniciativa aqui vai cada vez tirar nossa codependência digital de empresas americanas, norte-americanas, né, no caso. Porque hoje a gente vive não só o Brasil, né, mas a maioria dos países vive numa relação simbiótica, que é até difícil de sair. Mas se não tiver um ato para isso acontecer, não vai sair nunca, né? A nuvem de governo do Cercro pode ser chamada de soberana porque possui completa autonomia tecnológica, operacional e de dados, com a governança total sobre os recursos envolvidos. Trata-se de um modelo de computação em nuvem que é gerido e localizado dentro de um país específico, atendendo a requisitos de segurança, privacidade e conformidades regulatórias locais. Ao serem armazenados e processados dados dentro do território nacional, garante que os dados não estejam sujeitos a jurisdições estrangeiras. Com a nuvem soberana nacional, também é possível assegurar e auditar que o tratamento dessas informações cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que essa iniciativa do governo aí de criar aquela portaria para permitir a nuvem nacional e investir dinheiro em uma empresa que é competente como o Cercro, eu acho que é uma decisão acertada para a soberania digital do Brasil nos próximos anos. Eu acho que ainda vai demorar muito para a gente ter uma soberania total, ser um país mais politicamente forte nessa questão, mas eu acho que esse primeiro passo foi muito bem feito e vai ser essencial para os próximos. Mas é aquela coisa, a gente precisa de um plano que seja a longo prazo, né, que seja imune a governo. E eu não sei se o Cercro ou se essas medidas estão blindadas a isso, mas espero que sim. Eu acho, tudo que eu vi do Cercro, tudo que eu li sobre, eu sei que é uma empresa bastante competente, tem bons profissionais lá, então a nossa área da TI aí tá em boas mãos, né? Eu só não sei se os salários lá são competitivos igual na iniciativa privada, mas eu acho que se forem, eu não sei se você entra através de processo, contrato, né, CLT, ou se é concursado, mas é uma coisa que vale a pena pesquisar para quem quiser trabalhar com tecnologia de ponta aí no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país que deveria ter investido muito mais em tecnologia. Nos anos 80 a gente já teve uma indústria tanto de chips quanto indústria nacional muito mais avançada que a China, né? Eles inclusive vieram no Brasil aprender como que era a indústria brasileira. Hoje a China tá voando e o Brasil ficou para trás, meio que não decolou. Muito porque teve uma desindustrialização muito massiva e também porque não tem investimento em industrialização no Brasil. A gente tem uma lei Candir, né? Uma lei que dá muito investimento para empresas do setor do agro, mas pouco investimento para outros setores, que é uma coisa que deveria ser revisto, mas como a gente tá aqui na internet, a única coisa que resta pra gente é ficar opinando e dando pitaco. O Etelis comentou aqui, soberania também seria se o hardware também fosse feito e pesquisado aqui. Eu concordo, o hardware deveria ser feito aqui no Brasil, só que eu acho que ter uma soberania em hardware no Brasil vai ser muito mais difícil do que a gente ter uma nuvem que tenha as tecnologias aí de armazenamento, tratamento de dados aqui como é a do Cercro. Mas não custa sonhar, né? Quem sabe no futuro a gente tem esse tipo de soberania aqui também. A nossa estatal que pesquisava chips no Brasil foi desmontada. Hoje em dia ela
eu não sei como é que tá, mas ao invés de investirem mais nesse tipo de tecnologia, mesmo sendo uma coisa rudimentar, né, os chips que a gente produzia, era importante a gente ter esse tipo de indústria no Brasil, tanto para produzir componentes eletrônicos, né, como para produzir outros tipos de periférico e até baratear mais o acesso a esse tipo de produto, né. Hoje, se eu não me engano, eu acho que a única coisa que a gente produz no Brasil assim com silício, cartão de memória, pendrive, essas coisas. A gente não tem outros tipos de periféricos ou componentes que sejam produzidos aqui 100% no Brasil. Inclusive a Multilaser produz muita coisa, seria uma empresa que já tem muito maquinário para trabalhar com silício, né? Eles produzem cartões de memória, já tem aquela sala higienizada para trabalhar com silício. Acho que teria que ter um investimento estatal em empresas que já têm esse tipo de tecnologia, mesmo que seja só um pouco, para pesquisar e ter resultado, né, nessas áreas. Se alguém quiser outro assunto, tem algum tema que seja legal pra gente discutir, pode me mandar nos comentários ou então mandar lá no grupo do WhatsApp. Eu geralmente leio todos os comentários aqui, tento responder todos também. E eu quero agradecer quem assistiu até o final. Obrigado por quem participou e até a próxima.